Mas eu sou um mero economista, não entendo muito, mas Pavinato, diferente de mim, Professor é o Pavivi, aqui está. A paisana. E é uma coisa muito interessante que você falou, que é o seguinte, por exemplo, na Rússia, hoje, se você publicar, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Certo. 15 anos de cadeia. Eu sei. Você vai em cana. Você lembra o acabou. desenho que a gente mostrou? Por isso que eu acho, se você fosse fazer uma pergunta para mim, Emílio, o que você prefere? Que as Big Techs controlem a sua vida, que seja lá o Google. Eu não gosto muito da Zuckerberg e tal. Não gosto daquela cara dele. Isso, parece um ET. Não gosto dele. Nem começa com Zucker. Isso, nem daqueles careca do Google também. Mas eles também cortam. Sim. Mas pelo menos você não vai preso, você não vai para Sibéria. Exato. Então é muito Eles só melhor. te viciam na plataforma. Isso, eles cortam você da plataforma, beleza, você tá na plataforma, Mas não tá preso mais. digitalmente. Os russos já estão presos Sim, com essa lei. Ou Tá seja, dá um negócio pro governo que se ele define que você tá indo contra ele é fake news, Isso. cilindró. E nós estamos nessa agora aqui no Brasil, nessa discussão. E você, Pavinato, Agora, como vai nos tirar deixa eu perguntar um negócio para PF, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês que são pessoas magníficas. Muito obrigado. Vocês que são fantásticos. Não, vocês conhecem, sabem do que estão falando. Eu sou um mero espectador do seu programa. Muito obrigado. Samidana. Não, eu também. Só Eu me lembro. Só me dando. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu curso de Direito, que eu fiz muito mal e porcamente. Você completou, fez os 5 anos? A primeira aula que eu tive foi com o professor Manga Rosa. Ele chamava Manga Rosa, a gente tinha dado o apelido a Manga Rosa, porque ele falava assim, ó. Sempre que ele falava, então parecia que ele pegava manga. Ele era muito rosa. Então, era o professor. Daqui a pouquinho o Bolsonaro. Boa. Daqui a pouquinho o Bolsonaro. Então, o Manga Rosa, ele falou o seguinte: ele falou, ó, agora vocês estão aqui. Vocês já não são mais alunos. Na época era colegial, vocês não são mais colegial, vocês vão ser profissional de direito. E colocou na lousa a seguinte frase: poder judiciário. E falou, vocês estão vendo esta palavra que aqui está? E eu quero dizer uma coisa para que vocês aprendam aqui na primeira aula de direito. Isso aqui é muito mais poder, o poder judiciário é muito mais poder do que justiça. Aprendam essa liçãozinha. Toma essa. É verdade, ainda E mais com quando essa- você foi à faculdade também era o que anos de chumbo, né? Ele falou assim: grande manga. O grande manga. Poder judiciário é muito mais poder do que justiça. Quem era o presidente? E parece que hoje em Ele tá dia. fugindo da pergunta. E parece que hoje em dia. Ele tem razão. Parece que hoje em dia a gente está vivendo este momento. Manga no Não é isso? visionário. O que é? É justiça ou é poder, professor? É poder. Você que é professor moderno. Não, é poder. Aí você tem que entrar no pensamento filosófico, a justiça não. Tem um filósofo do direito italiano que ele fala o seguinte: no céu tem justiça, mas não tem direito. Nem no inferno tem direito, só tem justiça. É só na terra que existe direito, mas não justiça. Porque justiça, ela é ela é uma ideia. Sabe aquela coisa platônica do ideal? Então a justiça é uma ideia. A justiça ela é só uma ideia de que tudo está em harmonia, ninguém está lesando ninguém, todos convivem pacificamente. Então o poder judiciário é o poder que aplica o direito, mas nada. E aplicando o direito tenta restaurar uma situação ideal de justiça. Mas isso é ideal. Então, mas os nossos juízes, eles não têm que ajustar. A função deles é fazer um ajuste na tua demanda e na minha demanda, Sim, que é o que a gente não vê hoje em dia. A sociedade tem seus... Isso, hoje em dia a canetada tá aí, você não vê na Rússia. Exato. Esse é um fator complicado, porque nós temos o direito que ele tem os princípios antes dos direitos. Então o princípio do judiciário é: o juiz ele só age se alguém for procurá-lo. Sim. Ele não pode caçar situações na sociedade. Sendo procurado, ele tem que observar estritamente as regras de garantia. E essas regras têm que estar estabelecidas antes. Você tem que apresentar a petição, o outro pode responder. Você tem que apresentar a prova, se tiver dúvida, faz perícia. Então, o poder judiciário, ele é o poder
de aplicar o direito, o poder de dizer quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que está prejudicando, quem é que é a vítima e quem é que é o causador do dano. Então, o Poder Judiciário, ele diz o que é o correto, segundo a ideia de justiça, quem prejudicou quem, e manda... Isso. E manda o executivo aplicar a pena, que ele faz através da polícia e do sistema carcerário. Mas nesse caso, eu tenho que fazer um break? É isso? Então vamos fazer um break para a rede de rádio. Professor Pavinato está aqui com a gente. No Instagram é @Pavinato. Vai lá, Reginaldinho. Então, baseado nisso, a gente está tendo o quê? Está tendo essa confusão das fake news agora, que é censura, que não sei o quê, que ninguém entende direito o que está acontecendo. Por quê? Porque é uma plataforma, é um negócio novo, é um negócio que não tem nem 10 anos que está aí. E as pessoas, elas estão, que nem nós tivemos aí ontem aquela votação, a opinião pública, cada um falando uma coisa, e muda as plataformas de outra maneira. Isso está acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo. Que as Big Techs vão lá, já teve CPI. Relação dos dados, né? Você já deve ter já visto aí o Zuckerberg e tal. Mas não se chegou a conclusão nenhuma. Isso. Se não chegou lá, não vai chegar. Por favor, você tem o trechinho do Nobel, você tem o trechinho lá do deputado lá. Elon Musk? Elon Musk. Se lá, que é o Vale do Silício, que é onde está todo o negócio. E aqui é o Vale do Silêncio. Aqui é o Vale do Silêncio. Da silica aqui. Se lá eles não conseguiram chegar, com os caras que inventaram a bagaça, como é que esses caras vão poder resolver a nossa situação aqui? Tem como soltar? Ó a turma. A Google e a Meta, empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Então, é o que eu falo para vocês. É o que eu falo para vocês. A gente precisa ter um mínimo de bom senso. Não, eu sei, mas a gente tem que ter um mínimo de bom senso para falar não. Elon Musk, o cara deixa, não vão querer, não entra nesse negócio. Entendeu o nosso nível. Você entendeu? Ele vai falar de metadado, um cara que só sabe meter o dedo. Isso. Então você vai fazer uma confusão danada. E o Brasil é um país que tem esse problema quando a gente encontra... Porque todo sistema representativo, dito democrático, tem esse problema. Como a gente copiou dos Estados Unidos um sistema em que o presidente indica o juiz da Corte Suprema, que aqui no caso é o STF, e ele é sabatinado pelo Senado, e aqui a gente tem indicações, porque a gente tem um povo com baixo nível de educação formal. Então você indica qualquer um, ninguém sabatina no Senado, a pessoa entra. Quando a pessoa não é comprometida, de fato, com o pensamento daquilo que é justo, ela está mais a fim de exercer o poder do que pensar a justiça, sempre vai ser mais poder do que justiça. Até porque sendo justiça um ideal, que vem da questão platônica, né, do livro dele, que se chama Constituição, né, o livro mais, que a gente traduziu como República. Eu não sei por que os portugueses tiveram essa infeliz ideia de traduzir o livro Politiá para República. Não tem nada a ver. República do Platão. Platão nunca falou em República, né? Deram esse título aí, eu não sei por que, não me pergunte, é um mistério. Mas Politiá, que é o título do livro República, como a gente conhece, ela fala qual é a forma de constituição ideal de um país, de uma cidade-estado, de uma polis. Então, a justiça é isso, é esse pensamento ideal, que na obra do Platão, só o filósofo tinha. Então, era o filósofo rei. E quando a gente pensa que... Ou seja, do executivo, mas em todo lugar, executivo, legislativo e judiciário, é o poder judiciário que sempre está nessa função do filósofo rei. Porque é ele que tem acesso à ideia da justiça. Mas vamos lá. Então nós vamos pegar... Pera aí, gordão. Pera aí que o papo tá bom aqui agora. É de advogado para advogado. Desculpa. Baleias sociais. Vamos pegar... Então, mas vamos pegar essa história. Essa história agora que eles... Porque o que eles estão querendo? Eles estão querendo controlar a opinião pública. Porque a opinião pública é aquilo, você sai na rua, você pergunta o que você está achando disso, o que você está achando daquilo, o que você está achando da capivara. Certo. A opinião pública
assistindo a capivara, certo. Ela tem uma... Cada um tem uma opinião. Tem uma opinião. Sim. O que eles estão querendo? Aqui, na Rússia, no mundo inteiro. Controlar a opinião pública através de uma coisa que as pessoas nunca tiveram, esse poder de você conversar com todo mundo. Mas isso não tem jeito, porque é tecnologia. Para onde iremos, professor? Não tem, para pois onde iremos, professor? Aí somos-se dois problemas. Nós somos esse cara ali com... Como é que chama? Elon Musk? Não, Elon Musk. Elon Musk no Batomushi. Nós temos esses dois problemas, então. Nós temos hoje uma tecnologia que ela tem duas coisas, né, na física. Porque eu falo, a vida virtual é a mesma coisa que a tua vida real. Porque nós, seres humanos, a gente é uma entidade material. Não sei por que eu penso, eu não sei por que eu duvido, eu não sei por que eu crio. É o tal do espírito, da alma, da centelha divina, alguma coisa. E tem um filósofo italiano também, chama Stefano Rodotà, que começou a história da regulação da vida virtual. O Stefano Rodotà, ele falava do corpo eletrônico. Da mesma maneira que a gente tem o corpo físico, toda vez que a gente insere uma informação pessoal numa plataforma, ela vai montando o nosso corpo eletrônico. Então, o nosso corpo eletrônico, ele é titular dos mesmos direitos que o meu corpo físico é. É por isso que nasceu na Europa a Lei de Proteção de Dados, que foi copiada pela LGPD aqui em boa parte. Ou seja, ninguém pode pegar os meus dados para me prejudicar. O meu corpo eletrônico é inviolável. Então a LGPD já fala é o marco civil, né? Não, o Marco Civil é antes da LGPD. A LGPD vem depois. O Marco Civil é uma lei assim que não precisava ter. Aliás, muita lei no Brasil não precisa ter. Então, se uma plataforma, vamos imaginar, o Instagram, o Twitter, ou o Facebook, qual que é? Do Elon Musk e o Google. Bom, e o Google. A gente pega isso aí e derruba o teu perfil, sem justificativa nenhuma. Isso viola a lei, porque isso viola o teu corpo eletrônico. Você está tirando o corpo eletrônico da praça virtual, que é onde acontece o debate hoje. Só que o problema dessa praça virtual, e isso já está na LGPD, tá? O Felipe Neto, quando ele vem defender a PL, e hoje ele fez uma defesa muito séria, porque ele acusou o STF de crime contra o Estado Democrático de Direito, ele acusou no Twitter. Sim. Quando ele fala que a partir da PL da fake news, esta PL horrenda, este texto horrendo, as pessoas vão ter o direito de saber porque estão sendo banidas, elas já têm esse direito. Ninguém pode banir o teu corpo eletrônico, segundo a LGPD, porque tratar dados é também banir, modificar impulsionamento, etc. Então tudo que a lei, tudo que eles vendem como bom já existe na lei. Uhum. E o fator de diferença do corpo físico para o corpo eletrônico é que o corpo eletrônico ele vive num lugar onde são suprimidas as barreiras geográficas, e como você não tem barreira geográfica, você também suprime o quesito da velocidade, ou seja, não tem o tempo. Tempo e lugar são a mesma coisa. Então o que você faz no mundo virtual, você faz no mundo inteiro ao mesmo tempo. Coisa que no mundo físico você tem que se deslocar e isso leva tempo. Então a verdade é que se nós não conseguimos controlar os crimes, punir os crimes, os males que acontecem na vida real, onde existe um espaço e um tempo para que a polícia corra atrás, para que se produza provas, as pessoas elas querem resolver um problema que é irresolúvel no mundo virtual. Você fala o quê? Porque espalha muito rápido. Exatamente. Um dano acontece. O dano é imediato. Exato. Ele é imediato. Ele atinge a todos, chega até a todos, então ele amplifica. Porque não tem barreira do tempo, porque não tem o quesito da geográfico também. Mas como controlar isso? E aí o judiciário faz o quê? Uma vez que nós temos essa questão da justiça, essa questão do Platão, do filósofo rei, que segundo Karl Popper, que é um dos maiores filósofos da modernidade, esse livro de Platão, Politeia, que nós conhecemos erroneamente como República, ele inaugura os piores regimes da humanidade, a exemplo do pensamento marxista e dos regimes fascista e nazista,
pro Karl Popper, é esse livro do Platão, A República, que inaugura a desgraça no mundo. Porque ele dá a uma certa autoridade, ele coloca essa autoridade no pedestal, dizendo que esta autoridade, que no caso do livro é o filósofo rei, ela consegue atingir o ideal. Então ela consegue mexer nas políticas públicas, porque ela enxerga o ideal e ela consegue ajustar tudo. A gente tem um legislativo ruim, um executivo ruim, leis ruins. Então, a todo momento, nós temos, no Poder Judiciário, alguém que encontra uma justificativa para dizer: não, esta lei não está de acordo com o ideal da justiça. Que ninguém pode dizer o que é. Então, mas essa lei aí da censura, essa PL da censura, ela já era ruim. Sim, sempre foi ruim. Os caras sabiam que era ruim. Sempre foi ruim. Só que aí o que acontece? Eles tentaram dar uma pernada no negócio para virar lei aquele negócio que era, você já sabe do que eu tô falando lá, que aí já tá, não, isso é lei. Essa lei. Aí já resolvia. O projeto do o Leonardo estaria resolvido. Você entendeu o que eu falei, não é? Ele entendeu. Então, ele entendeu o que eu falei. Então, é o Bezerra da Silva. Então, vamos ficar combinado assim. Esse que é o problema. Eu acho que é a narrativa, né? Porque no discurso da esquerda o que mais fala é o seguinte: não, tem racismo, tem discurso de ódio. Então, mas já tem lei. Tudo tem lei já. A própria plataforma, ela regula, de certa forma, isso. Se você o Bolsonaro tá aí? O próprio Bolsonaro? Agora a gente sai do PL e vai... Então vamos falar com o Bolsonaro. Olha aí, ó. Com o presidente, vou deixar você para que você que é o nosso convidado. Tá aí, ó. O Bolsonaro está aí com a gente, conversando com a gente. Meu querido professor, pode fazer a sua primeira pergunta para o presidente Bolsonaro. Tá ouvindo aí, Bolsonaro? Tô ouvindo bem, 100%. Positivo e operante. Obrigado aí por ter atendido a gente. Paulinha conseguiu. Paulinha sempre consegue. Paulinha é excepcional. Nossa diretora. Presidente, boa tarde, como vai? Como é que o senhor recebeu essas... surpreendeu o Brasil inteiro, né, presidente, essas operações na manhã do dia de hoje. Como é que o senhor recebeu isso? O senhor se acredita, uma vez que a afirmação é que o senhor não tomou a vacina, o senhor se acredita vítima de um complô de funcionários que mudaram, sem que o senhor soubesse, o seu registro no Ministério da Saúde e, não tendo tomado vacina, o senhor sabia que, ou teve um acerto para entrar nos Estados Unidos sem ela? Vamos lá, Pavinato, nada me surpreende. A situação atual do Brasil, eu acho que a pessoa tem que ser muito desinformada para se surpreender com alguma coisa. Então, vamos lá, por volta das 6h15 da manhã, eu já estava acordo por volta de 4h30, no máximo 5 horas, e tocou a campainha, né? Nós procurei saber um local adequado, quem estava lá fora, que não ia abrir a porta da minha casa só porque tocou a campainha às 6h15 da manhã. Eu vi o pessoal uniformizado, me certifiquei que eram policiais mesmo, né? Não seria gente com uma roupa de policial federal para entrar na minha casa ou fazer algo comigo, com a minha família. Em percebendo isso, eu abri a porta, convidei-os a entrar. Convidei a entrar, fui tratado muito bem. Em nenhum momento houve um exagero, voz mais alta, falta de educação, muito pelo contrário. E acredito até que eu senti constrangimento em alguns policiais federais, foram corteses, né, comigo. Perguntei o motivo, falaram, e falei que, obviamente, né, a casa estava à disposição. Pedi autorização para ligar para o advogado, liguei, e eles fizeram uma varredura na casa, né? Buscando documentos, mídias sociais, né? Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Eu falei, meu telefone não tem senha, tá? Nunca tive senha no meu telefone. E assim foi feita lá a busca e a apreensão. Motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi para eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também.
Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Quando eu li lá atrás, eu falei, não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu. Tá? E resolvi não tomar a vacina. Acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michele. Tiraram a fotografia do cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em 2021 nos Estados Unidos. Né? E eu não tomei vacina lá, não tomei em lugar nenhum. Ela tomou a vacina, a Janssen, passou mal logo na volta para o Brasil. O ano passado, ela voltou a ter uma crise e o médico falou que era por causa da vacina, né? Mas tudo bem. Né? A minha filha, que eu respondo por ela, atualmente tem 12 anos. Até vale a pena eu contar a história para vocês. Quando a Anvisa falou que ia abrir a vacina para criança de 5 a 11 ou 12 anos, eu liguei para a Anvisa, não lembro quem eu falei lá, era um médico, né? Devia ser um médico. Eu falei, mas aqui está como possíveis efeitos colaterais, entre outros, para criança de 5 a 11 anos, palpitação, dor no peito e falta de ar. Eu perguntei. Está escrito aqui que a recomendação é procurar um médico. A minha filha tem médico à disposição, dorme, inclusive, muitas vezes lá no Alvorada. Não teria problema em procurar um médico. Eu perguntei. E o médico vai fazer o quê para conter uma falta de ar, palpitação e dor no peito? Ele falou, não sei. Mas, poxa, pô. Então a minha filha não vai tomar vacina, que ainda é experimental a vacina. Tá? E minha filha atualmente tem um atestado médico que ela está dispensada de tomar a vacina. Então esse está sendo o procedimento. No tocante à fraude, da minha parte, zero. Às vezes que eu viajei pelo mundo, se eu não me engano, uma vez foi para a Itália, se eu não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria, né, se era exigida a vacina. Ele fala, sim. Eu não lembro se foi a Itália. Daí eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então não existe fraude da minha parte, né, no tocante a isso. E você pode ver, sempre tem um fato novo. Matou 2 emas por obesidade, em janeiro desse ano. Comprou milhões de leite condensado. Fiquei sabendo que foram 3 ministérios que compraram, que é normal. É o Ministério da Defesa, da Educação e da Justiça que teve essa compra. Para militares das Forças Armadas, universitários, presidiários também. Vem a questão das joias. O Estado de São Paulo levantou aí um novo lote de joias. Levantou porque está cadastrado. A Polícia Federal, ou melhor, a TCU pediu que fosse entregado 2 lotes para a Caixa Econômica. Foram entregues, sem problema nenhum. Eu tenho um fuzil que eu ganhei, pediram o fuzil. Entreguei o fuzil. Daí eu vi no Poder 360 uma matéria que o então ex-presidente Lula, naquela época, tinha ganho um fuzil também. Porque ele levantar, cadê o fuzil dele? Ninguém sabe, eu não vou querer me igualar a ele. Tem problema. O segundo lote, né, um que ficou retido na Receita. Eu só tomei conhecimento dos 2 lotes 14 meses depois. As informações que tive no momento, eu queria que a imprensa apurasse, a imprensa séria, né, investigativa. Quanto vale o segundo lote? Não interessa se é 100 mil, 1 milhão ou 16 milhões, mas que bote a verdade, que perito é que avaliou essa joia, quanto ela vale de verdade. O que diz a lei no tocante a isso? Por exemplo, onde estão os presentes de outros presidentes? Estão nos seus respectivos acervos. Não tinha nada, ninguém estava escondendo joia. Ninguém vendeu nenhuma joia. Bateram na tecla, obviamente, depoimento. Queria vender a joia. Vou responder o quê? Tá?
Então, essa questão de hoje você receber a Polícia Federal na tua casa, não há dúvida que eu chamo de operação para te esculachar. Tá? Podiam perguntar sobre vacina para mim, cartão, eu responderia sem problema nenhum. Agora, é uma pressão enorme, 24 horas por dia, o dia todo, desde antes de assumir a presidência até agora. Não sei quando isso vai acabar. Por que eu fico emocionado? Mexer comigo sem problema. Quando vai para a esposa, para filhos, aí o negócio é... Bolsonaro, e nesse sentido... É desumano, é desumano. Bolsonaro, bem-vindo novamente, é um prazer falar contigo. Nesse sentido, saiu na mídia, primeiramente, que o seu celular e o da Michele foram pegos pela Polícia Federal e depois saiu que foi só o seu. O que aconteceu no celular? Já devolveram? Não. O meu celular está com a PF. O da Michele foi visto lá, a dela é o reconhecimento facial, e deixaram com ela. Houve a apreensão de uma pistola minha. Eu falei para o policial, né? Olha, eu quando cheguei no Brasil, eu tinha 2 carros blindados. O que eu apurei foi uma ordem direta do atual presidente Lula retirar o carro blindado de mim. Eu falei, eu não posso, né, ficar dentro da minha casa desarmado. É um local que o condomínio não oferece a devida segurança. Então eu peço a vocês que tomem uma providência, se é possível ficar com a minha pistola ou não. Você já sabe qual é, tá a numeração, certinho. Bem, aproximadamente uma hora depois, deixaram a minha pistola lá em casa. Tá? Então, estou aberto a perguntas sobre esse assunto para vocês. Ô, Bolsonaro, você falou dessa pressão aí em cima do senhor, aí, essa pressão midiática da sua família. Até onde você acha que vai essa pressão? Numa inegibilidade do senhor? Até onde você acha que é o limite? Qual será a conclusão dessa pressão? Olha, é comum você ter processo na justiça eleitoral. É comum. Os adversários sempre entram, né? Tem um processo para a gente pronto no Tribunal Superior Eleitoral. E ele mira a inelegibilidade. Qual é a acusação? Reuniu-se com embaixadores, acho que uns 4, 5 meses antes das eleições do ano passado. Eu reuni sim. Tá? Por que reuniu com embaixadores? Porque há 2 meses antes da minha reunião, o ministro Fachin se reuniu também com embaixadores. E essa política externa é privativa minha. É privativa minha. Tá? Eu reuni com o embaixador. O que tratou com os embaixadores? Mostrei o sistema eleitoral nosso. Como era o nosso sistema eleitoral. Apenas isso que eu mostrei para eles. Tá certo? E isso aí a acusação é abuso de poder político. Não tem materialidade, né? Uma coisa aberta, pública, né? Nada escondido que foi feito. Inclusive foi na minha casa. A minha casa, eu sei que a Alvorada não é minha propriedade, mas lá enquanto eu estou lá, como se fosse uma propriedade privada minha. Tá? Não recebi sequer na presidência, que poderia ensejar discussões outras. Por exemplo, lembro que em 2016, não quero me justificar, mas a senhora, então presidente Dilma Rousseff, se reuniu com os embaixadores também. Simples toque no Google e dá para levantar isso aí. E a linha dela foi no tocante ao abuso no processo de impeachment que estava em andamento. Bem, ela acabou sendo cassada, e quando há a cassação com a pena acessória vem a inelegibilidade, e ela acabou, por uma decisão lá do ministro Supremo que conduzia o processo dela no Senado, manteve a sua elegibilidade, tanto é que veio candidato ao Senado por Minas Gerais e não foi eleita. E o fato dela se reunir com embaixadores, ser taxativa, em pedir, basicamente, né? A princípio a linha foi essa, né? A força contra o processo de impeachment dela, isso passou batido, né? O que eu posso falar de mim? Só Deus sabe como é que eu consegui uma eleição. Só Deus sabe como eu sobrevivi à facada. Só Deus sabe como eu resisti desde 2019 a manter os ministros que eu indiquei, que a pressão é enorme para cada grupo aí querer o seu ministro, o seu secretário, o seu presidente de banco, o seu diretor de banco oficial,
o seu presidente estatal, que havia um costume de parte da sociedade de Brasília aqui, política, né? De querer isso daí. E nós mantivemos Não foi fácil vencer 2019 com todas essas pressões por cargos aqui em Brasília. E toda vez que a gente descobria problemas, a gente arranjava problemas para mim. Você pega Itaipu Binacional. Eu vou falar um mais conhecido aí, Porto de Santos. Você pega o Porto de Santos com prejuízo anual de 500 milhões de reais. Nós entregamos agora o Porto de Santos com 540 milhões de lucro todo ano. Alguém sumia com esse 1 bilhão e 40 milhões de reais. Só lá no Porto de Santos. Sim. Você pega aí a Caixa Econômica, diretorias todas loteadas com partidos políticos, o mesmo Banco do Brasil, o mesmo BNDES. E você dá uma sacudida disso e fala para o respectivo presidente desses bancos: olha, esse banco você tem que tomar conta dele, não pode aceitar indicação política de ninguém para esses cargos. Ordem minha, cumpriram essa ordem. Você vai para Itaipu Binacional, que todo mundo conhecia como uma empresa nossa, né? Que apenas gerava energia. Em 4 anos, você bota lá, aumentou 600 metros a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Aviões agora de qualquer tonelagem, tamanho, posam lá. Já podem começar a posar lá. Você começa e termina uma segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte de 500 metros de vão. Tá? Você começa a fazer a segunda ponte lá de Porto Murtinho para a Bioceânica. Alguém desviava recurso lá, não tenha dúvida disso. Porque você não apresentava lucro. Como é que conosco você faz tudo isso de obras? Obras caríssimas.